O marido e a filha ficam chocados quando encontram a esposa morta indo com o velho. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Samuel estava sentado em silêncio diante da mesa de jantar, o olhar fixo nos 3 conjuntos de pratos e talheres arrumados com cuidado, o dele, o de Laura e o de alguém que nunca mais voltaria. Ele ajustou ligeiramente a colher que estava fora do lugar no prato de porcelana branca. Um gesto pequeno, mas um ritual inalterável de todas as noites. Como se, ao deixar tudo em seu devido lugar, tudo pudesse voltar a ser como antes. Laura, com 5 anos, estava encolhida na cadeira, observando o pai atentamente. Pai, onde está a mamãe? A velha pergunta, ainda com a mesma voz inocente, mas que cada vez soava como uma lâmina cravada mais fundo no peito de Samuel. Ele hesitou por um segundo e forçou um sorriso. A mamãe está em um lugar muito longe, meu amor. Longe tipo, e na lua? Laura inclinou a cabeça. Samuel assentiu levemente, a garganta apertada. Mas a mamãe está sempre olhando por nós. Laura abaixou a cabeça, empurrando o arroz no prato com a colher, e murmurou. Eu sinto falta da mamãe. Ela gostava de comer cenoura como eu. Ele virou o rosto, piscando várias vezes para conter as lágrimas. Do outro lado da janela, a chuva batia ritmada como soluços contidos. 3 anos atrás, durante uma viagem a Ilhabela, Clara, sua esposa, desapareceu em um acidente de lancha. Nenhum corpo foi encontrado, apenas manchas de sangue e um lenço ensanguentado que foi identificado como o dela. A polícia concluiu como óbito sem localização do corpo, e o caso foi encerrado 6 meses depois. Você precisa aprender a deixar para lá sua mãe, Dona Teresa, costumava dizer. Ela se foi, Samuel. Você tem que viver pela Laura. Mas ele nunca fez um funeral. Não havia retrato, nem vela, nem nada que comprovasse a morte de Clara além de papéis administrativos frios. Ele não conseguia explicar o motivo, mas havia dentro dele uma sensação vaga de que algo estava errado. Um detalhe que não batia. Um sentimento que nunca encontrava paz. Numa manhã do início do inverno, Samuel recebeu a missão de supervisionar uma obra nova em São Paulo por uma semana. Em vez de deixar Laura com a avó, decidiu levá-la junto. Os dois alugaram um pequeno apartamento na Rua da Liberdade. Vamos explorar São Paulo, minha princesinha, disse ele, levantando Laura no ar, fazendo-a rir com gosto. Eu quero ir na livraria. E tomar sorvete. Depois de visitar a obra no bairro Moca, Samuel levou Laura ao shopping da Avenida Paulista. Eles pararam para descansar num café no 3º andar, próximo à área infantil. Laura estava indecisa escolhendo um bolo, enquanto ele pedia um expresso. Foi quando o tempo pareceu congelar. Através da vidraça transparente que dava vista para o saguão principal, Samuel viu uma mulher de cabelos castanho-avermelhados, alta, elegante, usando um casaco vermelho escuro e um relógio Cartier. Ela estava de braços dados com um senhor mais velho. Os dois riam, trocavam palavras carinhosas e se beijaram. Samuel ficou paralisado. Os olhos arregalados, o coração disparado. Ele franziu a testa, balançando a cabeça como se tivesse visto errado. Mas não, e impossível. Pai. Laura puxou a manga da camisa dele. Por que a mamãe está lá embaixo? Ele se virou bruscamente. Laura olhava para a mulher, depois para ele. É a mamãe, pai. Eu lembro do cheiro do perfume dela. Samuel engoliu seco. A garganta estava completamente seca. Laura, e não fala besteira. Não. É a mamãe. Eu sei. Ela beijou o homem e ela estava sorrindo. Ele abaixou a cabeça, fechando os olhos. A mente em turbilhão. Os sons ao redor se distorciam, e tudo o que restava era a imagem daquela mulher tão idêntica a Clara entrando no elevador privativo com o homem. Samuel saiu correndo, mas já era tarde demais. As portas metálicas se fecharam, levando consigo o passado e presente embaralhados. Naquela noite, Samuel ficou sentado imóvel no sofá do apartamento alugado, apertando um copo de vinho tinto já frio.
Laura dormia, abraçada ao velho ursinho de pé. Laura. O telefone vibrou. Era Daniel Souza, amigo dos tempos de faculdade e hoje detetive particular em São Paulo. Samuel? Está tudo bem? Pareceu urgente sua mensagem. Samuel suspirou fundo. Daniel, preciso que investigue uma mulher para mim. O que houve? Ele hesitou por alguns segundos, depois falou como quem solta um peso. Acho que minha esposa não morreu. O quê? Daniel ficou em choque. Tá brincando? Você mesmo me falou do sangue, do lenço, dos laudos. Justamente por isso preciso que investigue. Se for ela mesma, quero saber quem ela é, onde está e por que me enganou. Daniel ficou em silêncio por um momento. Tudo bem. Me manda a foto, o local, o horário. Vou fazer o possível. 2 semanas depois, Samuel voltou a São Paulo, mas o coração não encontrava paz. Todas as noites, ele aguardava uma mensagem de Daniel. Sua mente estava dilacerada pelas perguntas: e se Clara está viva? O que foram esses anos? Se ela abandonou ele e Laura, então quem era a mulher que ele amou? Numa madrugada, enquanto lia um diário, o telefone tocou. Era Daniel. Samuel. Tenho novidades. Se prepara. O que foi? Ele prendeu a respiração. A mulher que você viu em São Paulo usa o nome de Helena Barbosa. Documentação limpa, conta bancária no Panamá. Ela vive com Ernesto Costa, um empresário do ramo imobiliário, viúvo, com leve problema cardíaco. Ela se apresenta como alguém que nunca foi casada. Samuel ficou em choque. Tem certeza que é a Clara? Impossível confundir. Eu te mandei a foto. Dá uma olhada. Na tela do celular, uma imagem de longe em Clara ou Helena descendo de um Bentley, abraçada a Ernesto, sorrindo radiante. Samuel tremia, deixou o telefone cair. Não disse mais nada. Lá fora, a chuva começou a cair forte no beiral da janela. Na manhã seguinte, Samuel estava imóvel diante da mesa de trabalho, os olhos fundos de insônia. O celular tocava sem parar com uma série de mensagens de Daniel. Daniel Souza, ela contratou um advogado particular chamado Gabriel Lima. Daniel Souza, estou acompanhando os movimentos. Há indícios de que Clara pretende legalizar uma herança. Daniel Souza, acho melhor você considerar entrar com uma ação se quiser garantir a guarda da Laura quando ela voltar. À noite, depois de colocar a filha na cama, Samuel abriu a caixa metálica escondida na gaveta. Dentro, estavam fios de cabelo dele e de Laura, retirados de escovas antigas. Ele havia enviado a uma clínica particular semanas antes, depois de descobrir indícios de manipulação nos documentos de maternidade de Clara. O celular vibrou. O resultado chegou. Samuel tremia ao abrir o e-mail. Seus olhos passaram rápido pela primeira linha. Resultado da análise de DNA: não há vínculo genético entre pai e filha. O mundo pareceu girar. Samuel levou a mão à boca, sem fôlego. Levantou-se, andando cambaleante pelo quarto como um animal ferido. Não, e não pode ser. Clara, e você me enganou. Ele correu até a mesa, abriu o álbum de fotos antigo. Em cada imagem, ele segurava a Laura recém-nascida, com Clara sorrindo serenamente. Tudo era mentira. No dia seguinte, ele ligou para Daniel. Samuel, o que houve? Sua voz está horrível. Acabei de descobrir outra verdade, disse ele, rouco. Laura não é minha filha biológica. Daniel ficou em silêncio. Tem certeza? Você tem prova? Tenho. Exame de DNA. Clara já estava grávida quando nos casamos. Ela escondeu tudo. Que desgraçada. Daniel sibilou entre os dentes. E o que você vai fazer? Não sei. Mas preciso encará-la. Encarar a Clara. Daniel respondeu com um tom sério. Vou providenciar tudo. Mas cuidado. A Clara de hoje é bem diferente.
2 dias depois, Samuel dirigia de volta a São Paulo com Laura. Estava impecável, camisa branca, blazer preto, cabelo arrumado. O olhar frio, sereno demais como um homem a caminho do cadafalso, sem mais nada a perder. Laura estava no banco de trás, abraçada ao ursinho. Pai, para onde estamos indo? Ver uma pessoa importante, respondeu ele. Alguém de quem você sentiu muita falta. O portão da mansão de Ernesto Costa apareceu como um castelo no meio da cidade. 2 seguranças brasileiros de terno preto estavam na entrada, olhares duros. Samuel se aproximou. Quero ver a Clara. O senhor tem horário marcado? Um deles perguntou, franzindo a testa. Não. Mas diga que o ex-marido dela está aqui. O segurança hesitou, depois usou o rádio para se comunicar. 5 minutos depois, os portões se abriram. Clara apareceu no alto da escadaria. Cabelos levemente ondulados, vestido branco de seda, batom vermelho vivo. O olhar dela era gelado. Você ainda tem a cara de vir aqui? A voz dela cortava como lâmina. Laura gritou de alegria. Mamãe! Mamãe! Mas Clara não sorriu. Desceu os degraus e ficou entre a menina e Samuel. Mamãe, não me reconhece? Laura perguntou baixinho. Clara se abaixou, olhou a menina por alguns segundos, depois se virou para Samuel. Por que você trouxe ela aqui? Samuel respondeu, tentando manter a calma. Ela sente sua falta. Achei que ela merece saber a verdade. E eu também. Clara riu com desprezo. Verdade? Que verdade? Você fingiu a própria morte, mudou de nome, vive com um velho doente para arrancar o dinheiro dele. Sabe o que você é, Clara? Clara não respondeu. Ernesto acabava de sair de casa, apoiado numa bengala de madeira nobre, com uma expressão de desdém. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para Samuel. Samuel olhou diretamente nos olhos dele. Eu sou o ex-marido da mulher que o senhor está sustentando. Ernesto soltou um riso sarcástico. Ele é louco. Clara cruzou os braços, o olhar carregado de desprezo. Eu nunca fui casada. Aquela criança ali não é filha minha, nem dele. Laura ficou paralisada. Mamãe, por que você disse isso? Clara se virou para a menina, abaixou-se. Escute, Laura. Eu não sou sua mãe. Vá embora. Não. Laura desatou a chorar. Você é má. Eu odeio você. Samuel se ajoelhou e a abraçou forte, enquanto as lágrimas caíam silenciosamente sobre os cabelos da menina. Ernesto gritou. Segurança. Coloquem eles para fora. 2 homens corpulentos avançaram. Samuel não resistiu. Apenas pegou Laura no colo e saiu em silêncio, sob o olhar sarcástico de Clara. Eles se sentaram na calçada, em frente a uma pracinha, o céu já escurecendo. Laura ainda soluçava. Pai, por que a mamãe me odeia? Perguntou ela, os olhos inchados de tanto chorar. Samuel a apertou contra o peito. Não é culpa sua. São os adultos que erram. Você sempre merece amor, meu amor. Laura encostou a cabeça no peito do pai, procurando um pouco de calor no meio do inverno cruel. Ao voltarem para São Paulo, o clima na casa ficou mais pesado do que nunca. Samuel passou noites sem dormir. Abandonou o trabalho, não conseguia mais se concentrar em projetos ou em obras. A empresa começou a cancelar contratos, clientes reclamavam. Dona Teresa apareceu, aflita. Até quando você vai destruir sua própria vida, Samuel? A senhora não entende. Clara não só me traiu. Ela disse para Laura que não era filha dela. Mas a menina é sua filha. Porque foi você quem criou, quem amou. Samuel ficou em silêncio, depois assentiu levemente. Laura ficou retraída. Não queria ir à escola, recusava a comida. A professora ligou.
A Laura senta sozinha, desenha uma família rasgada ao meio. Numa noite, Samuel ligou a TV para tentar distrair a filha, e viu a notícia. Helena Barbosa, namorada do magnata imobiliário Ernesto Costa, aparece na inauguração de novo hotel de luxo. A imagem de Clara apareceu radiante ao lado de Ernesto, acenando para as câmeras. Na tela, a legenda "Um passado misterioso, sem registros antes de 2021". Samuel desligou a TV, jogando o controle remoto com força sobre a mesa. Chega! Ela vai ter que pagar por isso. Ele pegou o telefone para ligar para Daniel, mas uma mensagem chegou antes. Daniel Souza, estou sendo seguido. Alguém me ameaçou para eu parar de investigar. Cuidado, Samuel. Naquela noite, Samuel começou a escrever um diário. Dia 1, Clara está morta. O que resta é um fantasma vestindo uma nova pele. Mas Laura está viva. E eu preciso viver para protegê-la. À luz da escrivaninha, sua caligrafia firme parecia um juramento silencioso. Na manhã seguinte, Samuel ficou sentado, imóvel, diante da janela, olhando o pequeno jardim já seco pelo inverno. As margaridas brancas que Clara amava agora não passavam de talos ressecados. Ele segurava o diário com força, como se fosse a última tábua de salvação. Laura estava à mesa, segurando um lápis azul, escrevendo com dificuldade no caderno, pai. Mãe. Eu. Mas ao lado da palavra mãe, ela desenhou apenas uma sombra sem rosto. Pai, e a mamãe sumiu de vez? Ela perguntou baixinho. Samuel se aproximou, sentou-se ao lado e afagou os cabelos da filha. Sumiu. Mas o pai está aqui com você. E nunca vai embora. Laura sorriu fraco, e voltou a desenhar. Ele se afastou em silêncio, com lágrimas escorrendo sem fazer som. Naquela noite, ele ligou a televisão e viu uma cena que fez seus punhos sangrarem de tanto apertar. Uma reportagem de 10 minutos mostrava Clara, ou melhor, Helena ao lado de Ernesto Costa em uma cerimônia de premiação ao empresário filantropo do ano. Ela estava de vestido vermelho, usando a pulseira de pérolas que ele mesmo lhe dera 4 anos antes, no aniversário de casamento. Um repórter perguntou. Senhora Barbosa, há rumores de que a senhora já viveu em São Paulo. Isso é verdade? Clara sorriu, respondeu com segurança. Eu sou paulistana, nascida e criada na Vila Mariana. Deve estar havendo algum engano. Samuel arremessou o controle remoto no chão e se levantou com fúria. Ela não só me enganou. Ela quer apagar completamente o passado. Como se a gente nunca tivesse existido. Ele ligou para Daniel. Daniel, eu quero processar ela. Por falsidade ideológica, estelionato e abandono de menor. Daniel suspirou. Eu entendo como você se sente, mas para vencer esse caso precisamos de provas sólidas. Ela tem documentos legais, nome novo, e Ernesto dá total respaldo. Cuidado com um possível contra-ataque. Eu não quero ganhar no tribunal. Só quero que a verdade apareça. Nem que seja só por Laura. Daniel ficou em silêncio. Ok. Eu vou te ajudar mais uma vez. Mas se prepare para o pior. Na manhã seguinte, Samuel buscou Laura mais cedo na escola. A professora, Marta Barros, o chamou até a sala. Senhor Samuel, eu gostaria de conversar um pouco com o senhor. Aconteceu alguma coisa, professora Marta? A Laura e não está bem. Nos últimos dias, ela não interage com os colegas. Só desenha figuras de pessoas afogadas ou abandonadas. Ontem, ela disse: sou uma bastarda, minha mãe não me quer mais. Samuel sentiu o chão sumir sob seus pés. Me desculpe. Eu estou tentando ao máximo manter a estabilidade para ela. Eu entendo, Marta falou com doçura. Mas se isso continuar, recomendo que leve a Laura a um psicólogo infantil. Samuel assentiu. Eu farei isso. Obrigado. Laura saiu da sala com os olhos fundos, visivelmente mais magra. Pai, vamos para casa? Vamos, meu amor. Vamos sim.
Naquela noite, Samuel não dormiu. Ficou relendo as páginas do diário. As primeiras linhas, tremidas e confusas, agora estavam ordenadas, consistentes. Ele percebeu, foi o ato de escrever, dia após dia, que o manteve são. O telefone tocou perto da meia-noite. Era Daniel. Tenho novidades. Um médico legista chamado Frederico Pereira, que trabalhava em Ilhabela, é amigo antigo da Clara. Foi ele quem ajudou a encenar o acidente. Ele se demitiu logo depois e hoje mora em Salvador. Samuel cerrou os dentes. Tem como arrancar um depoimento dele? Difícil. Mas se for pressionado ou bem pago, pode ser que ele fale. Como eu entro em contato? Te mando o endereço. Mas cuidado, ele sabe que Clara tem a proteção do Ernesto. 3 dias depois, Samuel pegou um trem noturno para Salvador. Hospedou-se num hotel simples perto do porto e marcou um encontro com Frederico num bar chamado Bar do Luiz. Frederico era magro, com olheiras fundas, e cheiro de álcool impregnado. Estava sozinho num canto do bar. Samuel se aproximou. O senhor é Frederico Pereira? Quem está perguntando? O homem olhou com desconfiança, como quem já está acostumado a ser seguido. Sou o ex-marido da Clara. Ou melhor, a vítima dela. Sei que foi o senhor quem ajudou a montar a cena falsa em Ilhabela. Frederico ficou em silêncio, tomou um gole de uísque. O que você quer? Um depoimento. Ou documentos. Qualquer coisa que prove que Clara enganou o sistema legal. Frederico deu um sorriso cínico. Não devo nada a você. Eu só cumpri uma encomenda paga, com contrato, sem violar a lei. O senhor sabe que aquilo era uma farsa. Ela falsificou o sangue, armou o lenço, e o senhor atestou o óbito. Se a polícia não desconfiou, o problema não é meu. Samuel colocou um envelope grosso sobre a mesa. Isso é tudo o que eu tenho. Me ajude. Frederico olhou o envelope, depois voltou o olhar para Samuel. Existe um laudo que não foi entregue, porque era inconclusivo. O sangue no lenço não batia 100% com a amostra de DNA que Clara havia registrado antes. Mas ela alegou o acidente, coleta imprecisa. Eu deixei passar. Onde está isso agora? Em um HD externo. Guardei por precaução. Samuel apertou os punhos. Eu preciso desse laudo. Frederico suspirou. Tudo bem. Mas não me envolva nisso. A Clara é perigosa. E o Ernesto, e não é alguém com quem se brinca. Naquela noite, Samuel voltou ao hotel. Em suas mãos, um arquivo PDF impresso em cores, com o título: Relatório de análise de DNA secundária com suspeita de fraude. Ele ligou o laptop, anexou o arquivo no e-mail e enviou uma cópia para Daniel. Samuel, você consegue usar isso? Daniel Souza, excelente. Com essa prova, podemos pedir a reabertura do caso de falecimento. Clara terá que explicar a identidade falsa. Samuel, não quero que ela vá presa. Só quero manter a Laura. Ela não tem mais direito de ser mãe. Daniel respondeu com uma única frase. Vamos conseguir. Por ela. Quando Samuel voltou a São Paulo, caía uma garoa fina. Laura correu ao encontro dele, com um brilho raro no olhar depois de tantos dias cinzentos. Pai! Você voltou. Ele a levantou no colo, colando o rosto no cabelo dela que ainda cheirava a leite. Senti tanto sua falta. E agora, o pai não vai mais a lugar nenhum. 2 semanas depois de enviar os documentos para Daniel, Samuel ainda não conseguia dormir uma noite inteira. Em cada sonho, via Laura entre 2 pessoas, dele quem a criou desde o berço, e Clara que a pariu, mas agora só a via como algo sujo a ser descartado. Numa tarde de fim de semana, enquanto Samuel preparava chá na cozinha, Laura entrou segurando um desenho feito com giz de cera. Pai, eu desenhei a nossa família. Ele enxugou as mãos e se abaixou. No desenho, havia 3 pessoas, um homem ao centro, segurando com a mão esquerda a mão de uma menina,
e com a mão direita a mão de uma sombra preta riscada com um X. Quem é essa pessoa, filha? Ele perguntou baixinho. Laura abaixou a cabeça. Eu não sei. Esqueci o rosto dela. Samuel abraçou a filha com força. Não tem problema. O papai está sempre aqui. No dia seguinte, Daniel ligou. O Tribunal de São Paulo aceitou reavaliar o caso do acidente em Ilhabela. Graças ao material que você conseguiu com o Frederico, o promotor reabriu o processo e solicitou uma nova investigação sobre a identidade de Helena Barbosa. Samuel se sentou abruptamente. Isso significa que ela pode ser processada? Se for confirmado que ela usou documentos falsos, cometeu fraude patrimonial e, principalmente, simulou a própria morte para evitar responsabilidades com a Laura e então sim, pode ser acusada de diversos crimes. Mas isso vai levar tempo. Quanto tempo? Alguns meses. Mas podemos usar esse período para entrar com pedido de guarda exclusiva da Laura, com base no abandono cometido por Clara. Samuel apertou o telefone com força. Eu farei tudo para que aquela mulher nunca mais possa machucar minha filha. Enquanto esperava os trâmites legais, Samuel decidiu investigar mais a fundo o passado da gravidez de Clara. Entrou em contato com o Hospital Maternidade São Paulo, onde ela teria dado à luz. Alô, aqui é Samuel Silva. Preciso acessar os registros de parto de Clara Martins no ano de 2020. O senhor é o marido? Sim. Tenho a certidão de casamento e uma cópia da certidão de nascimento da minha filha, Laura. Um momento, por favor. 5 minutos depois, a voz da atendente voltou. Senhor, não temos nenhum registro de parto no nome de Clara Martins naquele ano. Samuel ficou em choque. Isso não é possível. Fui eu quem assinou o registro da criança. Desculpe, senhor. O sistema não apresenta nenhuma correspondência. Talvez ela tenha dado à luz em outro hospital? Samuel desligou o telefone, abriu o armário de documentos e revisou a certidão de nascimento. O campo mãe estava digitado com o nome Clara Martins, mas o número de registro hospitalar estava levemente raspado. Ele ligou para Daniel. Daniel, a certidão da Laura pode ser falsa. Clara talvez não tenha dado à luz em hospital público. Com certeza. Vou buscar a lista de clínicas privadas que operavam de forma irregular naquela época. 3 dias depois, Daniel enviou uma foto de uma pequena clínica chamada Clínica Esperança, fechada em 2021 por atuar sem licença. A antiga dona se chama Glória Santos. Ela já foi investigada por falsificar registros de nascimento para mulheres que queriam esconder a identidade. Samuel foi imediatamente para Osasco, onde Glória vivia atualmente. A casa era pequena, encravada em um bairro residencial tranquilo. Glória, por volta dos 60 anos, cabelos grisalhos, baixa estatura, abriu a porta com olhar desconfiado. A senhora é Glória Santos? Você é da polícia? Não. Sou Samuel Silva. Preciso que confirme um parto de 2020. A mãe se chamava Clara Martins, ou talvez hoje em dia Helena Barbosa. Glória franziu a testa e soltou uma risada amarga. Sabia que um dia isso voltaria para me assombrar. A senhora ajudou ela a dar à luz a Laura, não foi? Sim. Ela me pagou o dobro para não registrar o nome verdadeiro. Quando a menina nasceu, recebi ordens para criar um novo registro com você como pai. Todos os documentos foram forjados. Por que fez isso? Dinheiro, senhor. E Clara sabia muito bem como ameaçar. Samuel pegou o gravador de voz. Preciso que a senhora diga isso novamente. Para o tribunal. Glória hesitou, depois assentiu. Parte de mim se sente culpada. Aquela menina, a Laura, não tem culpa de nada. Uma semana depois, um novo dossiê robusto chegou ao escritório do advogado Daniel. Continha a gravação de Glória, o exame de DNA e uma carta manuscrita por Frederico. Samuel estava sentado à mesa de jantar, o maço de documentos diante dele, olhando Laura fazer a lição de casa. O que você está estudando,
princesa. A professora pediu para escrever uma redação da pessoa que eu mais amo. E você escreveu sobre quem? Laura sorriu. Escrevi sobre o papai. Disse que o papai sempre faz café da manhã, me dá 3 beijinhos toda noite, e quando eu fico triste, me abraça bem forte. Samuel sorriu com os olhos marejados. Eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter você. Naquela noite, Samuel recebeu uma carta estranha. Sem remetente. Envelope bege, com a caligrafia redonda que ele conhecia muito bem. Dentro, havia uma folha escrita à mão. Samuel, se você está lendo isso, é porque descobriu a verdade. Não tenho desculpas. Traí todos, você, a menina, a mim mesma. Achei que fugir era a única saída de uma vida sufocante. Mas eu estava errada. Laura ama você. E eu sei, lá no fundo, que você a ama mais do que qualquer laço de sangue possa provar. Por favor, não a puna pelos meus erros. Clara. Samuel leu e releu, depois acendeu um fósforo e queimou a carta. Não por ódio. Mas porque não queria guardar uma confissão tardia. Murmurou. Eu jamais abandonarei essa menina. Mas você e eu não tenho mais nada a dizer. Na manhã seguinte, enquanto Laura comia torradas com geleia de morango, ela perguntou. Pai, posso levar essa foto para a escola? Qual foto? Aquela da gente no jardim botânico. A professora pediu para levar foto de um familiar. Samuel assentiu. Claro. Foi um dos dias mais felizes que tivemos. Laura sorriu, colocou a foto na mochila e abraçou o pai bem apertado. Você é minha única família. Samuel engoliu em seco, apertando a menina nos braços. Samuel protocolou o pedido junto ao Tribunal de Família de São Paulo com todos os documentos, resultado de DNA, testemunho de Glória Santos, laudo irregular de Frederico Pereira e a carta manuscrita de Clara. Ele queria a guarda exclusiva de Laura e a proibição de qualquer contato de Clara com a menina. Na manhã do protocolo, ele vestia um terno cinza, gravata ajustada. Laura segurava a mão do pai, com o rosto inseguro. Pai, a gente vai aonde? Vamos proteger você. Para que ninguém mais possa te machucar. Nem a mamãe, também não? Laura perguntou baixinho, olhando nos olhos dele. Ele se agachou e respondeu suavemente. Nem a mamãe, se ela não souber amar. 2 semanas depois, Daniel ligou. Clara, ou melhor, Helena, ficou sabendo que entramos com a ação. Ela quer um encontro particular. Pra quê? Talvez negociar. Mas acho que ela não vai ceder fácil. Samuel ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vou. Mas só se a Laura não estiver presente. Combinado. Amanhã à tarde, no Café Suplicy, às 15 horas. O Café Suplicy ficava perto de um pequeno lago, lugar tranquilo. Samuel chegou cedo, escolheu uma mesa junto à janela. Não sabia se estava ali para encerrar tudo ou começar uma nova batalha. Pontualmente às 15h05, Clara entrou. Vestido preto justo, óculos escuros Dior, cabelo com ondas perfeitas. Tirou os óculos e sentou-se sem cumprimentar. Você ainda gosta desses lugares calmos, né? Disse ela com ironia. Samuel não sorriu. Eu vim por Laura. Não para relembrar nada. Claro. Você sempre foi o certinho. Ela cruzou os braços. Fiquei sabendo que entrou com pedido de guarda exclusiva. Rápido, hein? Fiz isso por ela. Por que você a rejeitou, na frente dela? Porque você não é digna. Clara soltou uma risada amarga. Eu sou quem a pariu, Samuel. E eu sou quem a criou, quem passou noites com ela com febre, quem ensinou a ler, a andar de bicicleta. Laço de sangue? Uma mãe de verdade não vira as costas quando a filha chora uma mãe. Clara mordeu os lábios. Eu errei. Mas não posso deixar você tirá-la de mim para sempre. Tirar.
Você chama proteger uma criança de uma farsante, golpista e mãe ausente de o tirar? Clara gritou entre os dentes. Você se acha um santo, Samuel? Sabe por que eu fui embora? Não me importa. Nada justifica trair marido e filha. Ela rangeu os dentes, a voz tremia. Porque eu sufocava. A vida de mãe, esposa de engenheiro, todo dia igual, acordar com barulho de martelo, gás, choro de criança. Eu queria mais. Eu merecia mais. Samuel respondeu frio. Você não merece a Laura. E não vai tê-la de volta. Clara levantou a cadeira com força, a voz embargada. Você vai se arrepender, Samuel. Você não faz ideia do que sou capaz. Ele a encarou. Você queimou a última ponte que ainda te ligava àquela menina. E eu farei de tudo para que ela nunca mais veja seu rosto. Clara saiu, os saltos batendo no chão como tiros no silêncio do lugar. No dia seguinte, Samuel recebeu uma intimação do advogado de Ernesto Costa. Título: Declaração formal de que Clara não tem relação com a herança de Ernesto. Ele ligou imediatamente para Daniel. O que eles querem com isso? Daniel suspirou. Ernesto quer proteger o patrimônio. Desde que Clara foi processada, a imprensa começou a cavar o passado. Ele quer cortar os laços. Isso afeta o caso da Laura? Muito. Clara perdeu o apoio, sua credibilidade despencou. E o mais importante, agora o tribunal enxerga nela uma mulher instável e pouco confiável. Samuel sorriu levemente. Não estou feliz por vê-la cair. Só aliviado por saber que Laura não vai sofrer mais. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Você está mudando, Samuel. Não. Só estou aprendendo a perdoar a mim mesmo. Numa tarde, Samuel levou Laura ao Parque Ibirapuera. A brisa da primavera passava entre as árvores, trazendo com ela o perfume das flores da felicidade. Pai, posso brincar no escorregador? Laura perguntou, os olhos brilhando. Vai lá, princesa do papai. Enquanto a menina corria para brincar, Samuel sentou-se em um banco de pedra, observando as outras crianças ao redor. Uma mulher de meia idade se aproximou. Com licença, o senhor é Samuel Silva? Ele virou-se com cautela. E se eu for? O que importa? Sou Helena Souza, psicóloga da escola da Laura. A professora Marta pediu que eu acompanhasse o caso para apoiar melhor a menina. Obrigado. A pequena está melhor? Evoluiu bastante. Mas ela carrega muitos sentimentos de abandono. Não verbaliza, mas essa sensação está sempre presente. Samuel abaixou a cabeça. Sempre achei que amor fosse suficiente. Mas talvez ela precise de mais do que isso. O senhor é um bom pai. Mas ofereça a ela uma sensação de segurança duradoura. Não apenas amor, mas um futuro com base sólida. Ele assentiu. Não deixarei ninguém tirar isso dela. À noite, enquanto Laura brincava de montar blocos, Samuel ligou o computador. Havia um novo e-mail de Daniel. Daniel Souza. Clara retirou a contestação da guarda. Mas Ernesto divulgou uma nota oficial afirmando que Clara foi excluída da herança por falsidade ideológica. A imprensa começou a divulgar todo o passado dela. Parece que o jogo acabou. Samuel suspirou aliviado. Voltou-se para Laura. Amor, a partir de agora vamos viver com muita paz. Laura olhou para o pai e sorriu. Pai, a gente pode adotar um cachorrinho? Samuel riu e a abraçou. Claro. Um cachorrinho, 2 amoreiras e um jardim inteiro de felicidade. Ao voltar do encontro com os advogados, Samuel fechou bem a porta de casa, como se quisesse se isolar do mundo. Lá fora, as notícias sobre Clara ou Helena Barbosa dominavam as manchetes, a dama misteriosa e seu passado falso, a bela e os bens do magnata Ernesto, mistério do acidente de lancha reaberto. A foto de Clara deixando a delegacia com expressão fria estampava a capa dos jornais.
Nas redes sociais, muitos a chamavam de a viúva interesseira. Mas para Samuel, a verdade não trazia alívio. Ele se sentia vazio. Não havia vitória, nem justiça. Só um abismo quando via sua filha, uma criança inocente, ser arrastada por uma espiral de mentiras. Em São Paulo, a história se espalhou rapidamente. Colegas de trabalho cochichavam. Vizinhos o observavam com estranheza. Numa tarde, ao sair do supermercado, a vizinha Patrícia o chamou. Senhor Samuel, eu vi as reportagens. É verdade? Ele parou e suspirou. O que a senhora acha? Ela hesitou. Achávamos que sua esposa havia morrido. Mas descobrimos que ela fugiu e disse que Laura não era filha de sangue. Nunca neguei isso, disse Samuel friamente. Só tentei proteger minha filha de comentários como esse. Me desculpe, não era a minha intenção. Patrícia recuou, constrangida. Ele apenas assentiu e se afastou, sentindo um frio intenso por dentro. Ao chegar em casa, encontrou Laura sentada em silêncio no sofá, olhando fixamente para a televisão desligada. Pai, hoje a Mila me disse que eu não tenho mãe. Ele sentou-se ao lado dela. E o que você respondeu? Eu não sabia o que dizer. Eu tenho mãe, mas ela não gosta de mim. Samuel a abraçou forte. Você não tem culpa de nada. Você é o presente mais bonito da minha vida. Laura se aninhou no peito do pai, a voz embargada. Então, não me abandona, tá? Eu juro, sussurrou ele, com o coração em pedaços. O estado emocional de Laura foi piorando. Ela se recusava a ir para a escola, não queria tomar café da manhã e acordava durante a noite chorando baixinho. Samuel ligou para a psicóloga Helena Souza. Helena, eu não sei mais o que fazer. Ela não fala, não sorri. Me olha como se estivesse perdida num lugar muito distante. Eu irei até sua casa. Laura precisa de terapia em ambiente familiar. Na tarde seguinte, Helena chegou com uma caixa de lápis de cor e uma tabela de emoções para crianças. Laura, você pode desenhar como está se sentindo usando cores? Perguntou com delicadeza. Laura escolheu o preto e preencheu toda a folha. O que é isso, meu bem? Helena perguntou gentilmente. É o que tem dentro de mim, respondeu a menina. Helena olhou para Samuel com tristeza nos olhos. Após a sessão, puxou-o para o corredor. Laura está em estágio inicial de depressão. Ela se sente abandonada, sem valor. Mas eu estou sempre com ela. Já fiz de tudo. O amor do Senhor é a base. Mas ela precisa de um ambiente sem escuridão. Quer dizer que eu não sou suficiente? Ele rosnou, olhos em brasa. Não é isso. Mas o Senhor também está em crise. E ela percebe. Samuel abaixou a cabeça. Eu não sei mais o que fazer. Helena apertou levemente o ombro dele. Mostre a ela que a vida continua. Que ainda existe alegria. Que existe paz. Mas o trabalho de Samuel também não trazia mais paz. Numa manhã, o gerente de RH, Matheus Herrera, o chamou à sala. Samuel, precisamos conversar com seriedade. Há relatos de que você tem negligenciado tarefas, entregado projetos fora do prazo. Os clientes estão insatisfeitos. Estou passando por uma crise pessoal. Mas garanti os prazos dos projetos principais. Entendemos. Mas a empresa precisa de resultados. Você está suspenso por 1 mês. Depois reavaliaremos. Samuel saiu do prédio com a sensação de ter perdido parte de sua dignidade. O vento cortava seu rosto. Tudo parecia escorregar pelas mãos. Naquela noite, durante o jantar, Laura empurrou o prato. Não quero comer. Filha, você precisa se alimentar para ficar forte. Não sinto fome. E não sinto alegria. Samuel não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Sabia que aquelas palavras não eram só da filha, eram dele também.
Alta madrugada. Samuel escrevia no diário. Dia 32. Clara apareceu nos jornais. Ernesto a renegou. Ela está sendo investigada. Mas e eu? Perdi meu trabalho. Ninguém confia em mim. Ninguém me enxerga como ser humano. E Laura está perdendo sua luz. Ele pousou a caneta. Não chorou. Não tremeu. Apenas um vazio dentro do peito. Na manhã seguinte, Daniel ligou. Samuel. Acabei de ser chamado para depor. Alguém denunciou que você está mentalmente instável e pode oferecer risco à sua filha. O quê? Ele gritou. Quem fez isso? Não sabemos. Pode ter vindo da Clara. Ou de algum vizinho. Mas a polícia vai até sua casa. Samuel se jogou na poltrona. Nunca machuquei minha filha. Nunca. Eu sei. Mas mantenha a calma. Coopere. Não perca a guarda da Laura por causa de um jogo sujo. Eu não vou perdê-la. Nem que isso custe minha vida. Daniel ficou em silêncio e então suavizou a voz. Você precisa viver, Samuel. Pela Laura. Por você mesmo. 3 dias depois, o tenente Manuel Mendes bateu à sua porta. Senhor Samuel Silva? Vim averiguar as condições do cuidado com sua filha após uma denúncia anônima. Samuel assentiu. Pode entrar. Laura estava sentada num canto da sala, abraçada ao velho ursinho de pé. Laura. Mendes fez uma vistoria pela casa. Tudo parece em ordem. Mas preciso perguntar, o senhor está em tratamento psicológico? Escrevo em diário. Tenho acompanhamento profissional. Mas não tomo medicamentos. Há sinais de automutilação? Samuel olhou nos olhos do policial. Se houve algum, foi contra mim mesmo. Nunca contra Laura. Mendes assentiu. Ok. Vou registrar isso. Mas cuidado. Denúncias assim, às vezes, são usadas como forma de pressão. Samuel murmurou. Eu sei quem está por trás. Naquela noite, Laura levou um livro até o quarto de Samuel. Pai, eu não estou mais triste. Lê uma história para mim? Ele sorriu, com a voz embargada. Claro. Quantas vezes hoje? 3 beijos na testa. Uma história. E um abraço bem longo. Esse é o nosso ritual secreto, não é? Laura assentiu, encostada no peito dele. Os olhos se fecharam. O silêncio tomou conta. Só restaram os batimentos, a respiração e uma esperança tênue na escuridão. Numa noite de início de março, após ler a história para Laura, Samuel apagou a luz do quarto da filha e voltou para seu escritório. Sentou-se à mesa, abriu o diário quase cheio e escreveu. Dia 49. Sou chamado de o instável, de o coitado, de o pai solteiro em sofrimento. Mas ninguém perguntou no que eu perdi. Ninguém perguntou como eu amei essa menina. Todo dia, vejo Laura dormir e só temo que, numa manhã qualquer, ela tenha sumido como um sonho esvaído. Ele largou a caneta, encostou-se na cadeira, olhando fixamente para o teto. O peito vazio. No dia seguinte, Daniel o encontrou num bar próximo à estação. Samuel, preciso te preparar. Daniel sentou e colocou uma pasta sobre a mesa. O tribunal aceitou analisar o pedido da Clara para supervisão temporária da Laura. Samuel congelou. Não. Ela não pode. Daniel assentiu, a voz firme. Clara argumenta que você está desempregado, emocionalmente instável, sob investigação. A justiça não rejeitou de imediato por conta da pressão pública. Ela renegou a própria filha. Na TV. Na frente dela. Eu sei. Entreguei todas as provas. Mas, Samuel, e a lei não mede com sentimentos. Samuel riu amargamente.
Ela some por 3 anos e volta querendo a filha como se estivesse escolhendo um item no supermercado? Daniel disse em voz baixa. Talvez ela esteja prestes a perder tudo, e a única coisa que lhe resta para se agarrar é a menina. Minha filha não é um objeto. Ele cerrou os dentes, a mão se fechando com força. Vamos lutar até o fim. Mas, Samuel, e você precisa ser forte. Pela Laura. Naquela noite, enquanto dobrava roupas no quarto, Laura bateu à porta. Pai, a professora disse que amanhã alguém vai me visitar na escola. Quem a professora disse que era? Laura hesitou. Alguém chamada e mamãe Clara. Samuel sentou-se e abraçou a filha. Você está com medo? Laura assentiu, a voz baixa. Eu não quero ver a mamãe. Eu nem lembro mais do cheiro dela. Samuel afundou o rosto nos cabelos da filha. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo. Nem que eu tenha que fazer o impossível. Na manhã seguinte, Samuel levou Laura à escola. Ele ficou do lado de fora, esperando por 3 horas. Quando um carro preto de luxo estacionou e Clara desceu, ele se aproximou e bloqueou o caminho. Você não pode ver a menina sem autorização oficial da justiça. Clara tirou os óculos escuros e sorriu friamente. Eu sou a mãe legal dela. Só quero conversar. Você já a chamou de algo sem valor. Não finja. Clara observou de cima a baixo. Você está um caco, Samuel. Camisa amassada, olheiras profundas. Acho que o tribunal vai perceber isso também. Vai embora, Clara. Antes que eu perca mesmo a paciência. Ela deu de ombros, voltou ao carro, deixando para trás o perfume estranho, um cheiro que não fazia parte do passado. Naquela tarde, assim que chegou em casa, Samuel recebeu uma mensagem do escritório de Daniel. Daniel Souza. Se prepare. Eles estão usando todos os meios para te pressionar. Pode haver uma visita surpresa hoje à noite. Samuel não respondeu. Apenas começou a arrumar a casa. Limpou os vidros, passou o aspirador, organizou todos os livros da Laura. Às 20h15, a campainha tocou. Era o oficial Mendes. Desculpe vir tão tarde. Preciso fazer uma inspeção rápida das condições atuais de moradia. Claro. Pode entrar. Mendes observou tudo, fazendo anotações. E a Laura? Está dormindo. Teve um dia cansativo. Algum indício de que ela foi forçada a ver a mãe? Samuel suspirou. Não. Estou sendo sincero, oficial. Nunca falei mal da mãe dela na frente da menina. Só disse a verdade em que a mãe escolheu partir e que nem todos estão prontos para serem pais. Mendes assentiu. Registrarei isso. Mas é importante saber que há pessoas questionando sua estabilidade emocional. Samuel ficou em silêncio. Eu poderia escrever centenas de páginas sobre o quanto amo essa menina. Mas todos me julgam por uma manchete barata de jornal. Depois que Mendes foi embora, Samuel sentou-se sozinho na sala. Lá fora, chovia. As gotas batiam no vidro como sussurros persistentes do desespero. Ele se levantou e entrou no quarto da filha. Laura dormia profundamente, abraçada ao ursinho de pé. Laura. Ele sussurrou. Filha, se um dia você acordar e não me encontrar, lembre que cada abraço meu foi de verdade. Voltou ao seu quarto, abriu o cofre, pegou a cópia do exame de DNA, a foto do casamento com Clara e o primeiro desenho que Laura lhe deu com os dois debaixo de um arco-íris. Colocou tudo numa mochila. E saiu em silêncio. Noite. O vento frio cortava a cidade. Samuel caminhava à beira do rio Tietê, em direção à ponte estaiada. A luz dos postes tremia sobre a água escura. No meio da ponte, ele olhou para o rio. Na cabeça, a voz de Clara. Eu sufocava. Eu merecia mais. A voz de Daniel. Você precisa ser forte, Samuel. A voz de Mendes. Muitos questionam seu controle emocional.
E por fim, a voz de Laura. Pai, não me abandona, tá? Ele tirou o desenho da mochila, colocou sobre o corrimão da ponte. A chuva molhou o papel, as cores escorreram como sangue diluído na noite. Deu um passo para trás, pronto para o salto final que encerraria uma vida de dor, quando uma voz gritou atrás dele. Pai! Pai, não! Ele se virou bruscamente. Laura, descalça, de pijama, cabelo bagunçado, completamente encharcada pela chuva. Pai! Para onde você ia? Você prometeu que não ia me deixar. Samuel tremia, lágrimas jorrando como uma cachoeira. Filha, e como você veio parar aqui? Acordei e você não estava. Corri atrás. Não me deixa, por favor. Ele correu até ela, a abraçou forte, e desabou. Desculpa. Desculpa, filha. O pai foi fraco. Laura o envolveu com os braços, lágrimas se misturando com a chuva. Você é o mais forte do mundo. Você é tudo para mim. Eu não preciso de mais ninguém, só de você. Samuel a carregou de volta na chuva. Os dois encharcados, tremendo de frio, mas de mãos dadas com força. Naquela noite, ele escreveu no diário. Dia 50. Cheguei ao fundo do poço. Mas ela me puxou de volta. Não fui eu quem salvei Laura. Foi Laura quem me salvou. Uma semana após a noite na ponte, Samuel ainda não dormia bem. Mas seus olhos haviam mudado. Não havia mais o desespero turvo, e sim a determinação à sobrevivência de um pai que voltou do abismo. Laura se recuperava da febre leve causada pela chuva. Dormia no quarto, ainda abraçada ao velho ursinho como se segurasse o mundo. Daniel apareceu na segunda-feira de manhã. Ao entrar, disse sem rodeios. Prepare-se, Samuel. Temos uma bomba. Samuel serviu café e sentou-se em frente. O que é agora? Daniel mostrou o celular. Ernesto Costa morreu de infarto nas primeiras horas da manhã. Samuel franziu a testa. Morreu. Assim, de repente? Crise cardíaca. Clara chamou socorro tarde demais. O hospital registrou que ele chegou já sem batimentos. Samuel olhou nos olhos do amigo. Você desconfia de quê? Daniel respondeu devagar. Não estou dizendo que ela matou Ernesto. Mas tem algo estranho. Ontem mesmo, ele alterou o testamento. Clara ficou com a maior parte dos bens. O quê? Samuel se levantou. É verdade. Mas a família de Ernesto, especialmente a sobrinha Mariana Costa, entrou com pedido de investigação contra Clara por suspeita de fraude e manipulação emocional. Samuel caiu sentado. Ela encenou mais uma farsa. Daniel assentiu. E dessa vez, talvez não escape. Naquela noite, o telejornal interrompeu a programação com uma notícia urgente. Polícia de São Paulo convoca Barbosa, nome verdadeiro Clara Martins, para esclarecer a morte do empresário Ernesto Costa. As autoridades confirmam um áudio em que Clara discute com Ernesto sobre o testamento, dizendo repetidamente: se você morrer, tudo vai ser mais fácil. A gravação foi feita secretamente por Mariana Costa. Samuel olhava para a tela sem piscar. Laura sentava ao lado, abraçada a uma almofada. Pai, e a mamãe Clara apareceu na TV de novo. Ele falou com suavidade. Sim. Mas desta vez, para prestar contas à justiça. Laura suspirou. Não entendo. Por que os adultos machucam uns aos outros e dizem que é por amor? Samuel apertou a mão da filha. Porque às vezes os adultos se perdem. Mas você não. Você é a única luz no meu caminho escuro. Na manhã seguinte, Daniel mandou uma mensagem. Daniel Souza. Clara foi presa preventivamente por 48 horas. A mídia descobriu que ela forjou a própria morte em Ilhabela. O advogado dela se recusou a representá-la por alto risco criminal. Samuel soltou um longo suspiro. Não era alegria, era alívio.
Como se tivesse sido puxado de um pântano após anos. Ele ligou para Helena Souza, a psicóloga que cuidava de Laura. Helena, posso pedir sua ajuda? Claro. O que houve? Quero tirar a Laura da escuridão. Não apenas temporariamente. Quero sair de São Paulo. Buscar outro lugar. Limpo. Tranquilo. Para nós dois. Helena refletiu. Tenho uma amiga em Campos do Jordão. Ela dirige um centro de terapia integrado com a escola. Perfeito para a Laura. Posso fazer a ponte. Obrigado. Eu vou fazer isso. 3 dias depois, Samuel começou a empacotar a casa. Livros, brinquedos, lembranças. Chamou Laura para sentar com ele no chão agora vazio da sala. Filha, está pronta para um novo começo? Laura inclinou a cabeça. Para onde a gente vai, pai? Campos do Jordão. Uma cidadezinha cheia de árvores. Com escola nova, casa nova. E ninguém lá sabe do nosso passado. Laura observou por um momento, depois sorriu. Se for com você, qualquer lugar serve. Eles chegaram a Campos do Jordão numa manhã de neblina. A casinha de 2 andares ficava nos arredores da cidade, perto de uma floresta e um riacho. Na frente, morangos pequenos brotavam suficientes para fazer Laura exclamar. A gente tem jardim de verdade agora. Samuel começou a trabalhar para uma empresa local de construção de pontes, um serviço mais leve, com horários flexíveis para cuidar da filha. Toda manhã, ele acordava cedo, preparava cacau quente e sanduíches de presunto para Laura, e a levava até a escola. Na nova escola, Laura se adaptou rapidamente. A nova professora, Alexandra, escreveu na agenda escolar. Laura é uma aluna tranquila, mas muito sensível. Ama profundamente o pai. E entende claramente o valor da gentileza. Samuel leu aquilo com os olhos marejados. Numa tarde, caminhando com a filha pelos campos próximos de casa, Laura segurou sua mão. Pai, se um dia a mamãe Clara sair da cadeia, ela vai me procurar? Ele parou por um instante, depois se agachou e olhou nos olhos dela. Talvez. Pai, eu tenho que ver a mamãe? Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de pedir segurança. E não precisa ver ninguém que te machuque. Laura sorriu de leve. Eu sinto falta da mamãe de antes. Mas agora, eu só sinto falta do pai. Naquela noite, Daniel ligou de São Paulo. Samuel. Tem uma notícia oficial, o tribunal indiciou Clara pelos seguintes crimes: falsidade ideológica, fraude patrimonial, falsificação de registros de óbito e danos psicológicos a menor de idade. Samuel ficou em silêncio. Ela foi condenada? Pode pegar de 6 a 8 anos de prisão. Cabe recurso. Mas com o volume de provas que temos, a chance de redução é baixa. Laura terá que ir ao tribunal? Não. Fiz um pedido especial e foi aceito. O depoimento por vídeo dela será suficiente. Samuel assentiu. Obrigado, Daniel. Obrigado por não ter desistido de mim. Daniel sorriu de leve. Eu sabia que você não iria morrer. Você não é do tipo que desiste. Só precisava que alguém lembrasse que você ainda estava vivo. Antes de dormir, Samuel sentou ao lado da cama de Laura com um livro de contos dos irmãos Grimm na mão. O que quer ouvir hoje? Laura sorriu. Não quero conto de fadas. Conta uma história de verdade. Quem o pai mais amou no passado? Samuel coçou a cabeça. O pai amou alguém, mas essa pessoa esqueceu como se ama de volta. Laura sussurrou. E agora o pai ainda ama? Samuel assentiu, curvando-se para beijar sua testa 3 vezes. O pai ama uma garotinha chamada Laura. E esse amor nunca vai morrer. Laura fechou os olhos e adormeceu sorrindo. 3 meses se passaram em Campos do Jordão como um sonho suave. A cada manhã, Laura sorria ao abrir os olhos, a cada noite, ela abraçava Samuel antes de dormir.
Ele registrava cada pequeno gesto como remendos costurando sua alma dilacerada. Durante uma reunião de pais no início de junho, a professora Alexandra, responsável por Laura, chamou Samuel no corredor após o encontro. Senhor Silva, disse ela, a Laura é uma menina muito especial. Não só vai bem nos estudos, e ela inspira. Samuel arqueou as sobrancelhas. Inspira? Sim. Uma vez, a turma falava sobre família, e ela levantou a mão e disse, eu não tenho mãe, mas tenho um pai que preenche os dois espaços. A sala inteira ficou em silêncio. Samuel apertou os lábios, os olhos marejados. Só faço o que um pai tem que fazer. Nem todos fazem isso, senhor. Alexandra sorriu gentilmente e voltou para a sala. Samuel ficou parado por um instante. O vento soprava no pátio da escola como um sussurro vindo de estações passadas, você atravessou a tempestade. E ainda está aqui. Naquela noite, Daniel ligou. Notícia nova, o tribunal condenou Clara a 7 anos de prisão sem direito à liberdade condicional, após negar o último recurso. Ela foi transferida esta manhã para a penitenciária feminina de Santana. Samuel suspirou. Ela disse algo? Apenas uma frase ao entrar no carro da escolta, e diga ao Samuel que eu mereço isso. Mas a Laura, deixem que ela me esqueça. Samuel permaneceu calado. Daniel continuou. Como se sente? Vazio. Achei que me sentiria aliviado. Mas sinto tristeza. Não por ela, mas por Laura. Por uma parte do passado que poderia ter sido mais bonita. Daniel suavizou o tom. Você é um dos homens mais corajosos que conheço. E o melhor pai de todos. Obrigado, Daniel. Se não fosse por você, e eu não estaria aqui para ouvir essa ligação. Uma semana depois, no intervalo do almoço, Laura trouxe um envelope da escola. Envelope amarelo claro, sem nome de remetente. Samuel o abriu. Dentro havia um desenho feito com giz de cera e uma família de 3 pessoas, o traço infantil, mas cheio de calor. No verso, estava escrito: Pai, eu sei que talvez a mamãe nunca volte. Mas eu ainda tenho uma família, você e eu. E isso já basta. Ele apertou o desenho nas mãos, com a voz embargada. Laura, sentada ao lado, colocou a mão sobre a dele. Pai, e ouvi a professora Alexandra dizer que hoje é o dia dos pais. Eu sei, filha. Então posso ir te dar esse presente? Ela sorriu radiante. Samuel a abraçou com força. Você já me deu. Cada dia que você vive feliz é o maior presente que eu poderia ganhar. Julho chegou com o sol dourado de Campos do Jordão brilhando sobre os campos. Samuel levou Laura a um piquenique com os colegas da escola no fim de semana. Após o acampamento, alguns pais organizaram uma pequena fogueira. Todos se reuniram para contar histórias e cantar. Um pai de cabelos grisalhos sentou-se ao lado de Samuel e se apresentou. Sou Henrique. Viúvo há 3 anos, crio minha filha sozinho. Samuel sorriu. Eu também. Bom, nunca fui exatamente viúvo. Mas crio minha filha sozinho. Henrique assentiu. É difícil, né? Muito. Mas quando ela sorri, e tudo vale a pena. Henrique sorriu de volta. Cada pai como nós é uma montanha. Não por nunca cair, mas por continuar de pé mesmo depois que tudo desaba. Aquela frase acompanhou Samuel até o sono naquela noite. Em agosto, Samuel recebeu uma carta do advogado de Clara. Dentro, havia um envelope grosso, com vários documentos, desenhos, fotos de Laura pequena e uma carta manuscrita curta. Samuel. Não venho pedir perdão. Só quero devolver tudo o que um dia me pertenceu, às coisas que eu deveria ter preservado. Se um dia Laura perguntar sobre mim, diga a verdade. Mas, por favor, não deixe de contar que eu já cantei para ela dormir, que já a abracei quando teve febre. Sei que não sou mais nada na vida de vocês dois. Mas quero deixar, pelo menos, essa última aceitação. Clara.
Samuel dobrou a carta e a guardou em uma caixa com chave. Não queria que Laura a lesse agora. Mas um dia, quando ela fosse forte o bastante, madura o bastante, ele deixaria. Ela teria o direito de saber. De saber que o amor, às vezes, também é um caminho perdido. Chegou o primeiro dia de aula do terceiro ano de Laura. Samuel vestiu camisa branca e calça social azul, e levou a filha até o portão da escola. Outros pais conversavam animadamente. Laura olhou para ele. Pai, o que eu digo se um amigo novo perguntar onde está minha mãe? Samuel se agachou para ficar na altura dela e respondeu com doçura. Diga o que te deixar confortável. Ninguém tem o direito de te forçar a contar algo que você não esteja pronta. Laura assentiu. Eu vou dizer, eu tenho um pai. E sou feliz. Ele sorriu. Isso já é o suficiente. Naquela tarde, os dois sentaram-se na grama atrás da casa. A brisa era suave. O sol se punha por trás das colinas, tingindo o céu de dourado. Pai, disse Laura, encostando a cabeça no ombro dele, e se eu não fosse sua filha de sangue e o pai ainda me amaria? Samuel virou-se, olhou para ela por um longo tempo, e então beijou sua testa. Eu escolhi você para ser minha filha. E o amor de verdade é escolha, não é sangue. Laura sorriu. Eu também escolho o pai para ser meu pai. Para sempre. Eles ficaram ali, no meio da paz. Sem lágrimas. Sem julgamentos sussurrados. Apenas o riso leve de uma criança ecoando sob um céu que, enfim, se livrou da tempestade. O amor verdadeiro não se define por laços de sangue, mas por escolhas, sacrifícios e persistência. Samuel provou que um pai não precisa ter o mesmo DNA para ser o abrigo mais seguro de uma criança. Enquanto Clara, a traidora, pagava o preço de suas mentiras e egoísmo, o amor sincero ainda que ferido era capaz de curar todas as feridas. A vida nos testa com escuridão, mas a bondade, a paternidade e o perdão sempre encontrarão o caminho para a luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.